Retomando então os nossos estudos do livro A Gênese, capítulo 11, Gênese Espiritual, nós estamos tratando do tema Encarnação dos Espíritos, a partir do item número 23. No nosso encontro anterior, nós falávamos sobre a continuidade das existências que são interligadas e também falando sobre a linearidade que existe na nossa evolução, que ora vai para o mundo espiritual, ora vem para o mundo físico. Então nós vamos nesse intercâmbio entre as duas dimensões, promovendo a nossa evolução de um modo contínuo, partindo da nossa condição mais primitiva. Então, a partir do item 23, a gente vai continuar ainda desenvolvendo esse tema, e Kardec ele começa dizendo o seguinte para nós: considerando-se a humanidade no seu grau mais inferior da escala intelectual, entre os seus selvagens mais atrasados, pergunta-se se é esse o ponto de partida da alma humana. Aqui é um pensamento geral que nós temos hoje no mundo, principalmente quando nós acompanhamos todas as turbulências, todos os conflitos que a humanidade ainda vive, demonstrações muitas vezes de uma condição bastante primitiva. Nos tempos atuais nós temos diferenças entre pontos de vista que não geram, como acontecia no passado, tantos conflitos, embora ainda nós tenhamos ações de terrorismo, conflitos localizados em algumas regiões do planeta, muitas vezes indiferença com causas que nós vemos como violência, fome, a miséria de um modo geral. Mas no passado nós tínhamos conflitos, guerras que aconteciam o tempo todo em todos os lugares. Então quando Kardec trouxe para nós essa opinião, ele falava do século XIX, em que a Europa estava constantemente envolvida em conflitos bélicos. A França, em especial, ela saiu de uma Revolução Francesa, tinha entrado em guerra com a Prússia, outros conflitos que foram acontecendo. Então, hoje nós não temos aqueles problemas do passado. Falávamos também sobre escravidão, a gente lembra que Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos em 1857, o Brasil era um país escravagista, já que a abolição da escravatura aqui foi em 1888. Então, quando nós fazemos essa relação histórica entre os fatos, principalmente tendo como referência o início da divulgação da doutrina espírita através de suas obras, e depois outros autores que vieram também publicando mais material para nos ajudar no entendimento dessa nova filosofia, é importante nós contextualizarmos principalmente para nós aqui do Brasil, porque quando se fala em lançamento da doutrina espírita numa época pós-iluminismo, na França tendo aí também o positivismo como novo pensamento, nós temos que contextualizar o que nós vivíamos aqui no Brasil quando isso aconteceu lá naquele país. Então aqui nós éramos um país essencialmente agrícola, tínhamos aqui o café como fonte de renda, o país escravagista, que começava a ter as primeiras modificações, os primeiros imigrantes chegaram aqui no Brasil, os europeus em especial, vieram aqui para o Brasil por volta de 1840, então esse era o país que nós vivíamos. E aí depois começaram então, a partir da década de 1860, começaram então a chegar as primeiras obras no Brasil, a fundação dos primeiros centros espíritas, em 1865, 64, se eu não me engano, foi fundado o primeiro centro espírita em Salvador, aqui no Brasil, através dos intelectuais que vinham da Europa para cá. Então esse era o contexto que nós vivíamos. Então quando nós falávamos sobre essa visão primitiva que nós tínhamos do mundo, era a visão daquela época. Então hoje nós temos passados todas essas décadas, esse 1,5 século de lá para cá, nós tivemos uma pequena modificação no nosso mundo, já não temos guerras em grandes proporções, passamos por 2 grandes guerras no século XX que demonstraram até onde vai exatamente a natureza humana, quando no Brasil você fala o que, Cristalina? O que exatamente você perguntou?
iniciou o Espiritismo, ele começou por volta da década de 1860, né, quando os intelectuais começaram a viajar para a Europa, em especial aqueles que iam estudar medicina, que eram os homeopatas, né? A homeopatia tem uma relação muito próxima com o espiritismo naquela época. Então eles vinham para cá e traziam, né, os primeiros livros em francês, começaram a organizar os primeiros grupos de estudos, né, formados por intelectuais, e então teve a fundação do Centro Espírita lá em Salvador e depois começou então a disseminar por outras grandes capitais aqui no Brasil. Então foi a partir meados da década de 1860, né? Então, inclusive, quando se fala em intelectuais, nós temos histórias envolvendo Dom Pedro II, Rui Barbosa, militares também, inclusive, né? Então pessoas vamos dizer assim, do alto escalão intelectual do país. Depois ele começou a se popularizar, principalmente a partir do lançamento dos livros de Chico Xavier. Aí ele começou a tornar-se mais público, onde as pessoas liam aqueles romances e começaram a se interessar, mas até então eram apenas grupos intelectuais que estudavam, né? Então, esse era o contexto que nós tínhamos aqui no Brasil naquele período. Então, essa história que eu estou contando para vocês, naturalmente, é uma história bem superficial, bem geral. Para estudarmos mais profundamente, nós teríamos que pegar livros que foram escritos através de pesquisas e tudo mais, para a gente ter nomes de pessoas, datas precisas, locais onde tudo aconteceu, né? Então, de um modo geral, a gente dá essa pincelada nessa história aqui da relação do Brasil com a doutrina espírita. Então, muito bem. Então, quando nós olhamos, ou quando nós olhávamos esse comportamento da humanidade, né, a partir da Idade Média, da Inquisição, das guerras, da miséria, das pestes que assolaram regiões do nosso planeta, catástrofes naturais, nós pensamos, né, mas que mundo é esse que nós vivemos? Onde só existe tragédia, onde só existe isso, só existe aquilo. Então nós tiramos, né, a conclusão de que nós vivemos num país dos mais primitivos que existem, num planeta dos mais primitivos que existem. Então, continua Kardec para nós. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve, pelo exercício, as suas primeiras faculdades. Esse seria, digamos assim, o seu período de incubação. Chegando ao grau de desenvolvimento em que essa fase comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual como há filiação corporal. Essa teoria, baseada na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Ela dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que não são mais seres deserdados, mas que encontram, no futuro que lhes está reservado, uma compensação para os seus sofrimentos. Aqui então a gente tem nessa abordagem de Kardec a ideia exatamente da evolução, não apenas do espírito na condição humana, mas nós falamos da linha de progresso de todos os princípios espirituais. Naturalmente que nós podemos nos perguntar, quando falamos dessa relação entre a condição hominal, né, do espírito, alcançando o estágio de homem, comparando com os espíritos na condição animal, porque hoje para nós, pelo menos para nós que estudamos a doutrina espírita, não temos mais dúvida a respeito do princípio espiritual que habita as diversas espécies, ou que vive nas diversas espécies. Então nós temos ali um gato, um cachorro, um elefante, um golfinho, todos eles têm ali um princípio espiritual que anima aquele corpo físico. Diferentemente do que até hoje ainda acontece na nossa sociedade, a ideia de que os animais não têm alma. Nós até vimos, né, retomando aquele artigo que foi publicado a respeito de um comentário do Papa Francisco, né, quando uma criança, falando sobre a dor de ter perdido seu cachorrinho, ele afirmou então para não se preocupar porque ele foi recebido no céu. Isso, a princípio, pode parecer um comentário bastante banal, bastante superficial, mas como nós vimos naquele artigo, isso provocou um debate muito grande na comunidade católica.
porque isso atingiria a indústria alimentícia, que são administradas ou são propriedades de católicos que matam os animais para poder fornecer alimento. Nós temos ali até mesmo a comunidade, de modo geral, que faz uso dos animais como sendo um objeto de consumo e não simplesmente como co-irmãos nessa linha evolutiva. Então aquilo provocou uma grande discussão muito interessante, que para nós espíritas já tem um esclarecimento maior, já que nós estudamos sobre, temos até inclusive especialistas dentro da doutrina espírita, aqueles que estão envolvidos na área de saúde dos animais, como por exemplo zootecnistas, como veterinários e tudo mais, que também são espíritas e que desenvolvem pesquisas, que fazem estudos, publicam artigos, livros, fazem palestras sobre a alma dos animais. Inclusive nós temos também os espíritos trazendo para nós agora mais informações. E Kardec naquela época, como Chico, como Divaldo, como Gabriel Delany, como outros pesquisadores também falavam sobre os animais no mundo espiritual. Então nós perguntamos assim, mas qual a relação exatamente que existe entre o homem e os animais quando se trata dessa evolução espiritual? Será que por acaso um ser humano teria sido um cão? Teria sido um gato? Teria sido um chimpanzé? Como é que nós entendemos exatamente essa evolução? Pouquíssimas informações chegam para nós. Então, como nós vimos na questão das espécies intermediárias entre esses dois grupos, né, o grupo dos animais e o grupo dos homens, considerando que os homens, né, como também sendo um animal, mas é um animal humano, e um animal não humano, como dizem alguns dos estudiosos da doutrina espírita, nós temos então aquelas espécies intermediárias que já não existem mais no nosso planeta. Como nós vimos, né, aquelas descobertas arqueológicas, trazendo ali os hominídeos intermediários, que partem dos primatas, dos chimpanzés, orangotangos, gorilas. Então, essas espécies evoluíram, mas como elas chegaram até ali? Será que aquele é o único caminho? Será que todas as espécies vão se afunilando e convergindo para o mesmo ponto nos primatas e a partir dali evolui? E essa evolução acontece, como nós já vimos, em mundos primitivos, como a Terra já foi, e agora acontece em mundos diferentes. Mas como isso acontece? Para nós ainda é um grande enigma que nós não temos condições de desvendar. Há a necessidade de nós fazermos uma nova pesquisa, utilizando os mesmos métodos que Kardec utilizou ao desenvolver o Livro dos Espíritos, para questionar a espiritualidade a respeito disso. Pois é, Décio, né? O Livro dos Espíritos, ele traz algumas questões, algumas informações, mas são muito superficiais diante da complexidade desse processo. Nós precisaríamos de mais e mais informações para poder elaborar para nós uma visão mais concreta, mais palpável dessa realidade. Os espíritos falam que acontece em mundos que são apropriados para isso, fala sobre a linguagem dos animais, mas nós temos ali 10 questões para abordar esse tema que é muito profundo. Então acredito que nós teremos que pegar então todos esses grupos que estudam a respeito dos animais e elaborarem um livro dos espíritos voltado só para os animais. E olha que ainda haja pergunta para poder satisfazer as nossas curiosidades, né? Muita coisa. Então, nesse pensamento que Kardec colocou para nós falamos então desde os seres mais primitivos, daqueles que emergiram dessa camada dos princípios inteligentes que habitam os animais, para chegar depois na condição humana. Então isso mostra para nós essa justiça do Criador e essa bondade do Criador diante dessas espécies inferiores, mostrando que elas não nasceram para ficarem apenas vivendo em torno do sofrimento e das dificuldades inerentes a essa condição. Eles também evoluem, ou seja, os animais existem para um propósito, não apenas para nos servir, porque na verdade nós nos servimos dos corpos físicos que eles utilizam, suas carnes, seu couro, as substâncias que eles produzem, mas e os princípios espirituais? Eles continuam evoluindo. Então nós, diante do nosso primitivismo, nós ainda utilizamos os corpos dos animais para diversas finalidades.
E até mesmo também, né, quando nós falamos sobre nessa nossa relação com o espírito animal, nós, de certa forma, também utilizamos, como, por exemplo, os animais domésticos. O animal doméstico existe para que haja uma interação conosco. A amizade, o carinho, a companhia. Quando nós falamos de entretenimento, quando você vai a um circo, independente do método que é utilizado para poder adestrar aqueles animais, nós dependemos da personalidade do animal, do conhecimento que ele tem para nos entreter. Então nós vemos que não é apenas o corpo físico que nós utilizamos, mas também temos uma relação nessa visão espiritual que nós, naturalmente, de um modo geral, a sociedade não admite, porque você acha bonitinho um cachorrinho, acha bonitinho um elefante no circo ou o chimpanzé, mas você não pensa que ali tem um princípio espiritual demonstrando características da sua personalidade. Nós vemos um cachorrinho bonitinho, mas não pensamos que ali existe um espírito animal que também manifesta todas as suas emoções, sentimentos e inteligência e tudo mais. Então esses elementos, esses princípios mais primitivos também estão evoluindo, né? Sem dúvida, para quem convive, né? Tem um documentário muito interessante, Cristalina, que eu sempre comento com vocês aqui na sala, que é chamado de A Carne é Fraca. Esse é um documentário bastante forte, que mostra uma realidade triste da relação do ser humano com os animais. E ele traz para nós 5 pontos fundamentais dessa relação que existe entre os animais e os seres humanos. Então, por exemplo, na relação alimentícia, na relação de vestuário, na relação de entretenimento, na relação de experiências científicas e também depois, qual é a outra que eu me esqueci? De companhia. Né, de companhia. Então, inclusive, podemos acrescentar também na parte de trabalhos, né? Trabalhos mais pesados e tudo mais. Então, nessas relações, esse documentário mostra uma relação muito triste da forma como nós ainda nos relacionamos. E, claro, como os espíritos dizem, isso é uma prova cabal, patente do nosso estágio evolutivo. Quanto mais primitivos nós somos, mais primitivas são as nossas atitudes. Então isso mostra para nós claramente, não apenas com relação aos animais, mas com relação entre os próprios seres humanos. Mas então aqui fizemos essa abordagem só para mostrar o que Kardec colocou para nós, dizendo assim para nós, né, que, mais uma vez, essa teoria da evolução do princípio inteligente até chegar na condição humana, baseada na grande lei de unidade que preside a criação. Correspondente, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Ou seja, essa grande lei de unidade mostra que todos os seres, como diz lá no Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo se intercala. Então existe uma relação muito próxima entre todos esses princípios, desde o mais primitivo até o mais evoluído. Ela dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que não são mais seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes está reservado uma compensação para os seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é sua origem, mas os atributos especiais de que é dotado ao entrar na humanidade. Então aqui, ao entrar na humanidade, então ele não nasceu humano, ele entrou na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, assim como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde ele saiu. Então, faz aqui um apanhado geral, mostrando então que esse princípio vai evoluindo até entrar na condição de humanidade. E até mesmo a questão, a palavra humanidade, ela desperta em nós um debate muito grande, o que nós entendemos exatamente por humanidade. Como você julga um indivíduo como humano? Pelo seu formato, pela sua aparência, pela sua manifestação intelectual, pelas suas ideias. Então até hoje ainda existe esse debate, onde começa exatamente a humanidade. E aqui então mostra que todo o trabalho que é feito de desenvolvimento das experiências que esses princípios então vão vivenciando, para chegar nessa condição, mostra então essa grande lei de unidade. Então vemos que um animal, ele não é simplesmente um animal que se destrói e desaparece. Nós estudamos então aquele princípio que evolui e que tem uma finalidade diante dessa grande obra da criação.
Bom dia, fraterna. E continua. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem. Não seria mais animal, como o fruto não é a raiz. Como o sábio não é o feto informe pelo qual ele veio ao mundo. Então começa a mostrar para nós que esse estágio de animalidade, que nós ainda não conseguimos compreender, já que aquilo que nós vimos de um estágio mais primitivo do homem, se manifesta exatamente naqueles hominídeos que nós vimos que habitaram aqui o nosso planeta. Então temos ali na África, na Europa, aqui nas Américas, fósseis que mostram esses hominídeos. Mas como eles se comportavam? A gente tira as nossas conclusões baseados nos filmes que nós vemos hoje. Falam de filmes da pré-história, falam de filmes daquela época dos dinossauros, então a gente vai criando nas nossas fantasias uma ideia de como era a vida desses seres naquele período. E aí vemos então o comportamento animalizado com relação aos próprios relacionamentos, à alimentação, à sexualidade, à brutalidade, tudo isso envolvendo essas questões. A Espírita colocou para nós que o livro Evolução em Dois Mundos fala bastante sobre essa questão da evolução do princípio espiritual, fala sobre o fluido cósmico universal. É muito interessante também observarmos ali. O que mais que nós temos então aqui? Bom, essa teoria, porém, sempre tem um porém, porque parece ser tudo muito simples para nós, mas na verdade nós estamos apenas na superfície desse assunto. Essa teoria, porém, levanta numerosas questões cujos prós e contras não seria oportuno discutir aqui, assim como não seria analisar as diversas hipóteses que foram formuladas a esse respeito. Aqui dá para a gente tirar como conclusão que quando Kardec coloca prós e contras, que não seria oportuno discutir, era exatamente daquilo que havia naquela época, quando Kardec lançou o seu livro. A gente lembra, estudando que Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, e Charles Darwin lançou então a Evolução das Espécies em 1859, 2 anos depois. E aí então, conversando um pouquinho sobre aquilo, nós lembramos que houve naquela época uma grande manifestação pró e contra essa ideia de que o homem havia evoluído a partir dos primatas. Então nós lembramos sobre as charges que foram feitas, a excomunhão de Charles Darwin da Igreja Anglicana, do debate da sociedade de achar o tamanho constrangimento de pensar que o homem é uma evolução do macaco. Os próprios religiosos também se manifestando a respeito da criação do homem a partir da Gênese bíblica. Ou seja, o homem já nasceu homem, e de repente aparece um pesquisador e fala que o homem evoluiu do macaco. Para o orgulho humano naquela época, foi uma grande pedrada. E isso trouxe para nós tantos e tantos debates. Então é disso que Kardec aborda aqui. Quando ele diz assim para nós, então, essa teoria da evolução do princípio do espírito vindo dos princípios inferiores levanta numerosas questões cujos prós e contras não seria oportuno discutir aqui. Então é dessa questão que ele coloca, de que forma que aquela sociedade naquela época aceitou essa possibilidade. Hoje para nós isso é natural. As crianças estudam na escola isso. Sobre as espécies, as descobertas, os hominídeos e tudo mais. Fala sobre a semelhança genética, hoje nós temos pesquisas que mostram sobre isso. Estudam a inteligência dos primatas, de um chimpanzé. Então, para nós hoje, falar que o homem é uma evolução do macaco já não é algo nada chocante. Mas para aquela época, em que essa teoria ainda não havia sido abordada, foi um grande choque. Então Kardec já se coloca esse assunto de lado, dizendo que não é oportuno discutir aqui, porque ao estudarmos a evolução do princípio inteligente, nós saímos do alcance das religiões primitivas e saímos também da ciência que negava essa possibilidade. Isso para nós já é algo natural. Já é algo, vamos dizer assim, uma matéria superada para quem estuda essas questões agora à luz da doutrina espírita. Então continua. Portanto, sem pesquisar a origem da alma e as experiências pelas quais ela tenha podido passar, vamos considerá-la ao entrar na humanidade,
no ponto em que, dotada do senso moral e do livre-arbítrio, ela começa a ficar sujeita à responsabilidade dos seus atos. Então nós vimos aqui que o objetivo de Kardec então é estudar a alma no momento em que ela se torna humana. Não estudar de onde ela veio, como aconteceu essa mudança. Eu, particularmente, acho uma pena que ele podia lançar mais um capítulo bem no meio dessa questão para abordar um pouquinho dessa transição. Mas, como ele não fez questão de fazer isso, porque o objetivo era estudar a alma humana, não estudar a alma animal, por isso que nós temos hoje uma escassez de informação vindas de Allan Kardec, porque naquele período o problema dele era, problema não, o trabalho que ele tinha, e até mesmo o desafio que ele tinha, era de fazer com que o homem mudasse o pensamento a respeito dele próprio, como espírito imortal, e não trazer questões que tratassem dos animais. E isso caberia às gerações seguintes, que fariam novas pesquisas, novas observações, como nós estamos fazendo, ainda de modo precário, mas estamos fazendo. Então vamos lá. Vamos considerá-la ao entrar na humanidade. Item número 24. A obrigação que o espírito encarnado tem de prover a alimentação do corpo, a sua segurança e o seu bem-estar, força-o a empregar suas faculdades em pesquisas, a exercê-las e desenvolvê-las. Sua união com a matéria é, portanto, útil ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Então, muitas vezes, nós encontramos questionamentos, né? Mas por que nós temos que nascer? Primeira pergunta fundamental é: por que nós existimos? Qual a finalidade da nossa existência? A princípio nós vamos pensar, bom, Deus nos criou para que nós crescêssemos. Mas exatamente por que Ele criou? Qual a necessidade que havia de criar seres? Essa é uma questão que para nós não será respondida agora. Agora eu falo nessas e nas próximas tantas encarnações, porque nós ainda simplesmente não conseguimos compreender ainda o objetivo de Deus ao criar tudo isso. Que nós pensamos assim, bom, o universo foi criado pela vontade de Deus, todos os seres vivos foram criados pela vontade de Deus, mas para quê? Aí nós temos assim aquele grupo de espíritos do nosso lado perguntando, né, mas que gente abusada de fazer esse tipo de pergunta. Sim, nós somos abusados. Podemos até não ter resposta, mas a gente nunca vai deixar de perguntar. Porém, nós só vamos conseguir entender isso tudo quando nós estivermos em plena sintonia com Deus, em plena sintonia com o Criador, para entender exatamente do porquê disso tudo. Mas muito bem, já que nós não sabemos por que nós existimos, nós podemos então entender como nós evoluímos. Tá, você não sabe como ela é feita. É mais ou menos, né? Ah, você achou assim, Dizinho? É você e mais o resto. Um monte de gente pergunta, né? Por que nós existimos? Então, seria fazendo uma comparação, nós pegamos assim o agricultor. Como é que uma semente é capaz de germinar? Como é que uma semente pode ser viva? Já que a árvore é viva, e até mesmo a ideia vida, ela nos leva também a muitos debates. O que nós entendemos por vida? Como você julga alguma coisa que está viva? A partir de que perspectiva você analisa essa vida? Você fala da vida biológica, da vida espiritual, da vida moral, da vida em sociedade? Como é que nós vamos analisar tudo isso? Mas muito bem, a semente está viva. E você pergunta para o agricultor, como que ela está viva? Ele vai dizer, não faço ideia. Eu só sei que ela está viva. Mas o agricultor vai dizer, eu não sei como ela está viva, mas eu sei como ajudá-la a se desenvolver. E aí então ele vai plantar numa terra fértil, vai colocar o adubo, vai fazer a irrigação, vai fazer ali a podagem, vai todos os cuidados até que ela se torne então uma planta que dê ali os seus frutos. A mesma coisa nós podemos pensar assim, não sabemos de onde viemos, não sabemos para que viemos, mas podemos entender como nós evoluímos. E a encarnação, nesse ponto, ela é fundamental. E aí, como Kardec colocou, nós vamos estudar então a evolução da alma, do espírito, a partir da sua condição humana, não da sua condição animal, porque esse assunto, como nós vimos, é algo que precisaria ser feita uma abordagem muito diferente.
Rapidamente aqui então, o Brás colocou, né? Tem hora que penso que nosso planeta é um imenso laboratório de vida para o sistema solar. Olha, Brás, tudo é possível. Né? Não adianta a gente pensar assim, eu acho, o outro não acha. A partir do momento em que nós não temos clareza, todas as ideias são bem-vindas. E depois, com o passar do tempo, conforme a gente for evoluindo, a gente vai tirando as conclusões. Para saber exatamente se essa direção está mais correta do que a outra, mas tudo é válido para nós. O Elcio colocou, né? Comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei administrável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então essa solidariedade, nesse vínculo que existe entre todas as espécies, desde as mais inferiores até as mais superiores, é exatamente o que em torno da qual gira essa grande lei de unidade que trouxe para nós aqui. Então, muito bem. Vimos aqui então que a encarnação para nós é o meio de nos colocar em contato com um ambiente que nos força a desenvolver atributos. Atributos intelectuais e atributos morais. Isso nos ajuda, mas a gente lembra sempre que em duas dimensões nós existimos, na verdade, numa única dimensão. Nós somos espíritos. Mas nós interagimos com ambientes diferentes. Porque dá a impressão que quando nós estamos encarnados, nós deixamos de ser espíritos. Tem até algumas perguntas curiosas, né, e até engraçadas que são feitas. Quando as pessoas chegam para você e falam assim, você é espírita? Eu falo, sou. E você já viu espírito? Eu falo todos os dias. Eu vejo em casa meus pais, vejo em casa meus irmãos, vejo em casa meus amigos. Não, eu estou falando de espírito, mas eles são espíritos. Você quer saber se eu já vi espíritos sem corpo físico, você quer dizer? Então, na verdade, ver espíritos todos vêm. Então nós não deixamos de ser espíritos pelo fato de estarmos encarnados. Nós apenas estamos vivendo numa dimensão material, vinculada a um corpo físico, interagindo com a matéria, mas não deixamos de ser quem somos. Então a nossa esfera de ação, inclusive, ela se torna também espiritual a partir do momento em que nós nos desprendemos temporariamente, através, por exemplo, do nosso sono. Você dorme, seu corpo físico descansa, o espírito se desprende, você está interagindo com o mundo espiritual. Através das influências espirituais, através dos processos obsessivos. Tudo isso é interação que existe entre os espíritos. Mas nesse caso nós estamos num ambiente material, cumprindo tarefas pertinentes a esse ambiente. Tanto no campo material, no campo intelectual, como no campo moral. E continua. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, ele contribui para a transformação e o progresso material do mundo em que habita. É assim que, enquanto vai progredindo, ele coopera na obra do Criador, do qual é o agente inconsciente. Então vamos lá. Estamos encarnados. Vamos começar a pensar desde as sociedades mais primitivas, naquela época dos homens da pré-história. Então ele chegou num ambiente em que ele tinha que se alimentar. A reprodução era natural, já que a sexualidade é algo natural para qualquer ser vivo aqui no nosso planeta, né? Ser vivo mais evoluído, naturalmente. Mas ele precisava, então, tomar cuidado com a sua alimentação. Ele teve que desenvolver métodos para poder sobreviver. Seu corpo físico exigia dele. Ele sentia fome. Olha que interessante, a natureza nos proveu de um alarme para dizer quando nós temos necessidade de nos alimentarmos. Aí você começa a sentir fome, começa a sentir fraqueza. Saiu até mesmo um artigo hoje de manhã na internet dizendo assim, por que algumas pessoas ficam nervosas quando estão com fome? Outros ficam mais irritados, dá aquela baixa de glicose, o corpo físico começa a reagir, a pessoa fica insuportável. Você tocha nela ali uma torta de morango, uma torta de chocolate, ela fica calminha, ela fica uma beleza. Então a gente percebe se o corpo físico reage a essa necessidade. Então nós temos não somente a necessidade de nos alimentarmos, mas o prazer também de nos alimentarmos. As dores começam a aparecer, dor de estômago, dor de cabeça. Então nós tivemos que arrumar, eu preciso me alimentar. As primeiras sociedades mais primitivas eram nômades.
Né? Tá valendo, Júnior. Eu pego a coxinha e depois pego a torta para de sobremesa. Assim eu não perco nenhuma nem outra. Então começamos a nos tornar nômades. Éramos coletores e caçadores. Lembra quando estudamos isso lá no ensino fundamental? Aí então andava pelos campos, colhendo frutos, caçando animais, pescando para aquelas sociedades que eram, aqueles grupos que viviam próximos aos rios, aos litorais. Aí depois de um certo tempo o homem começou a domesticar, não apenas os animais, mas domesticar também as plantas. Começaram a plantar e saíram de comunidades nômades para comunidades sedentárias. Lembrando sempre, né, quando nós falamos em sedentarismo, é um pensamento diferente do que nós temos na atualidade. Hoje o indivíduo sedentário é aquele indivíduo que senta acomodado no sofá, com um pacote de pipoca no colo, assistindo novela, assistindo um filme, assistindo futebol. E aí então ele vai desenvolvendo doenças cardíacas, doenças metabólicas, doenças nervosas. Mas o sedentário era o indivíduo que estava, naquele caso, estabelecido numa região. Começamos então ali a ter ali o estabelecimento de comunidades em propriedades. Ele começou a plantar, ele começou a ter criações, começou a desenvolver métodos para isso, começou a se preocupar com o seu vestuário, começou a se preocupar com sua habitação. Ele começou a ter domínio sobre o ambiente onde ele estava. Mas para que ele tivesse esse domínio, ele precisava desenvolver a sua inteligência. Depois começamos a formar as primeiras sociedades desenvolvidas, lembra dos sumérios? Aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, lá naquela região onde nós tínhamos ali o Irã, o Iraque, região do Éden, lá do Antigo Testamento, onde Adão e Eva foram para o paraíso. Esse paraíso, na descrição do Antigo Testamento, tinha ali 5 rios, dentre eles Rio Tigres e Eufrates, 2 rios que banham Bagdá, capital do Iraque. Então olha só no que se tornou o paraíso, né? Irã e Iraque. Ali se formaram então as primeiras cidades-estados. E quando se forma uma cidade-estado, nós temos então administração, defesa, economia, agricultura, cultura, religião. Ali nós começamos a ter as primeiras manifestações intelectuais de fato da humanidade. E depois vieram então o desenvolvimento e ali toda a história antiga, né, quando nós tivemos o Egito, a Pérsia, os próprios sumérios, como nós falamos, fenícios, babilônios, gregos, romanos, pessoal da Eurásia, as sociedades pré-colombianas, lá da Ásia, outras comunidades africanas, e aí então a humanidade, o nosso planeta começou a se tornar mais povoado e também ter uma demonstração maior sobre a ação do ser humano, a ação do homem, do espírito, sobre o ambiente. Hoje nós temos toda essa estrutura tecnológica, de infraestrutura, de engenharia, de agricultura, de ciência. Estamos ainda arranhando. Um grande desafio que a humanidade tem hoje é exatamente essa correlação com o meio ambiente. Então, um detalhe importante, estudarmos o meio ambiente. Lembra que nós chegamos a falar sobre esse tema num dos nossos estudos, mas temos um grande especialista, André Trigueiro, que é professor de jornalismo ecológico, que tem um trabalho dentro da doutrina espírita também muito profundo a respeito da relação do espiritismo com o meio ambiente, que fala exatamente da importância da nossa modificação de atitude para a preservação do ambiente. Então nós aprendemos a utilizar. O nosso intelecto estava muito bem desenvolvido, mas como os nossos valores não se desenvolveram adequadamente, nós utilizamos de um modo irresponsável. Daí então vieram as construções e produções de grandes armamentos, a utilização da energia nuclear, as bombas atômicas, a criação da pólvora. Hoje nós pensamos nas armas que são criadas nos aviões, nos tanques, nos navios, e pensamos como o homem é inteligente. Sim, é inteligente, mas olha de que forma que ele está utilizando essa inteligência. E aí nós percebemos o que então? Que nessa relação do homem com o meio ambiente, do homem com o próprio homem, utilizando o seu intelecto, ele vai então, nessa continuidade, nessa relação, sofrendo as consequências daquilo que ele mesmo faz.
Então é interessante, o homem pode criar bomba, mas a bomba vai explodir onde ele estiver, para ele aprender o efeito dela. Aí já vem então o aprendizado moral. É a lei de causa e efeito. Ele tem a liberdade de fazer, mas ele tem a obrigação de sofrer o efeito daquilo que ele faz. Daí então, se nós mal utilizamos o nosso meio ambiente, nós vamos reencarnar aqui para sofrer os efeitos disso. Se nós subjugamos o nosso semelhante, nós sofreremos a ação da subjugação para aprendermos como é. É essa profunda pedagogia divina que mostra para nós exatamente isso. Você aprende com as próprias ações, aprende com os próprios erros e também aprende com os próprios acertos. Daí então nós aprendemos através do quê? Dessa prisão em que nós nos encontramos. Prisão entre aspas. Porque o homem estar vinculado ao mundo físico obrigatoriamente vai fazer com que ele tenha que aprender alguns dos atributos, alguns valores, que somente nessa relação ele vai aprender. No mundo espiritual ele desfruta da liberdade, mas no mundo físico ele tem a obrigação de interagir. Continuando. E aqui diz para nós também um elemento importante, né? Tudo que ele faz em proveito sobre a matéria, ele contribui para a transformação e o progresso material do mundo em que habita. Aqui principalmente através do conhecimento da ciência, a ciência nas suas mais variadas aplicações. É assim que, enquanto vai progredindo, ele coopera na obra do Criador, do qual é o agente inconsciente. Nos chamar de agentes inconscientes é algo bastante provocativo, mas absolutamente verdadeiro. Porque nós agimos aqui, nós vivemos, plantamos, colhemos, construímos, produzimos, destruímos muitas vezes. E todas essas nossas ações nós achamos que é em função da nossa felicidade. Sim, é em função da nossa felicidade. Porém, a nossa felicidade é apenas uma pequena peça de uma grande máquina que utiliza as ações, as iniciativas e desejos de todos os indivíduos para transformar, para promover essa transformação de um modo global. Valeu, professor, até mais. Nelson colocou, né, quando o ser humano sofre pelo que fez noutra vida, pode sair do corpo que habita. Olha, o Nelson, quando a gente fala sobre sair do corpo que habita, nós lembramos que tudo diz respeito a uma programação. Mas pelo livre-arbítrio o homem tem a liberdade de violar essa lei. Só que ele sofre as consequências, né? Nós sabemos que fugir do corpo físico violando essa lei é através da ação do suicídio. Então a gente lembra sempre que todas as ações trazem para nós reações. Então nós vamos aprendendo através dos erros e dos acertos até chegar o momento em que, pelo menos esses erros mais graves, deixam de ser praticados. Então nós estamos aqui, encarnação após encarnação. E no passado, a gente lembra que as encarnações, chegamos a comentar isso no nosso estudo anterior, as encarnações eram feitas grande parte de uma forma compulsória, ou seja, de uma forma obrigatória. O espírito reencarnava contra a sua vontade. Porque ele era rebelde, porque ele era infantil, porque ele era imaturo. E a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, se amadurecendo, entendendo exatamente a sua realidade, as suas necessidades, ele ainda demonstra rebeldia. Mas ele vai porque ele sabe que precisa ir. No momento em que ele conseguir cumprir todas essas etapas e perceber que não tem mais necessidade de reencarnar aqui no mundo como o nosso, então ele vai migrar para um mundo mais evoluído. Assim os espíritos nos trazem. Então, que quando ele sofre alguma coisa que ele fez numa existência anterior, reencarna numa situação difícil, se ele quiser abortar a sua missão, ele pode fazer isso. Só que ele vai sofrer todas as consequências. É esse caso, como eu comentei com vocês, o suicídio é uma das ações mais graves que tem. E como é dito, né, seria assim a maior violação do ser humano contra essas leis divinas. Mas é claro que ele faz motivado pelos seus desesperos, pela sua falta de entendimento, pelas suas dores. Mas depois, com o passar do tempo, ele vai aprendendo através desse processo pedagógico.
Continuando. Entretanto, a encarnação do espírito não é constante, nem perpétua. É transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente o outro. Durante o lapso de tempo, mais ou menos considerável, ele vive a vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é muito pequena se comparada à soma do tempo que passa na condição de espírito livre. Ou seja, a condição de erraticidade, só para reforçar aquilo que a gente já conversou, o espírito não vive na erraticidade. Ele vive na condição de espírito errante. Porque a erraticidade não é um lugar, é uma condição, é um estado em que ele está. Então, no momento em que ele está nesse estado de erraticidade, significa que ele está fora do corpo físico. Ele vive na dimensão espiritual, na condição de espírito errante, se desenvolvendo através de outros aprendizados. E depois ele reencarna, vivendo na condição de um espírito no mundo material. Mas ele continua sendo espírito. E aqui Kardec trouxe uma informação interessante. Se nós somarmos todas as nossas encarnações, será um tempo muito pequeno comparado com o tempo que nós já passamos no mundo espiritual. E mais do que isso ainda. Foi colocado para nós aqui, rapidamente aqui, deixa eu pegar, espera lá. Que aqui é a sua condição normal. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos qual que é mais importante, a vida espiritual ou a vida material? Os espíritos responderam taxativamente que é a vida espiritual, porque nós somos espíritos, não somos matéria. Isso significa o quê? Como os espíritos disseram, se você tirar todo o mundo material, todo o universo material, o espírito continuará existindo. Se você tirar o mundo espiritual, o mundo material não tem sentido. Então a nossa vida, a nossa realidade é a realidade espiritual. Por isso que nós dissemos, nós não voltamos para o mundo físico, nós voltamos para o mundo espiritual. Então todo indivíduo que falece, que morre, que desencarna, seja lá qual for o nome que se dê, na verdade ele volta para a sua condição natural, para a sua condição normal. Ele volta para um ambiente de onde ele veio. Então, na verdade, ele vem para o mundo material, cumpre ali o seu trabalho e retorna ao mundo espiritual. O tempo que ele passa no mundo material é muito menor se comparado com o tempo que ele passa no seu ambiente natural. Então nós podemos dizer assim, você tem a sua casa, e aí você vai fazer uma viagem de férias, de trabalho, de compromisso, qualquer coisa, de diversão. Você fez uma viagem. O tempo que você passa nessa viagem, naturalmente, é muito menor do que o tempo que você passa em casa. Então você cumpriu ali o seu tempo, volta para sua casa. Só que nós pensamos o contrário, exatamente por não termos ainda o entendimento do que vem a ser essa realidade no mundo espiritual. Para nós, o mundo espiritual é uma questão de fé. Para a maioria das pessoas. Exatamente porque não tem essa compreensão de que nós somos espíritos, nós viemos do mundo espiritual, nós somos imortais, continuamos a nossa existência no mundo espiritual. Mas dentro daquela visão dogmática que as religiões tradicionais nos passam, nós chegamos aqui uma única vez, vivemos aqui um determinado período e depois voltamos para o mundo espiritual. Aí nós vamos viver para o paraíso para todo sempre. Essa visão fantasiosa, alegórica, na verdade ela é muito simplista diante dessa nossa realidade. Quando nós começamos a entender, não, nós somos espíritos que viemos do mundo espiritual, que estamos aqui trabalhando e vamos desencarnar para retornar ao nosso ambiente natural. A morte, a própria morte, que é um grande tabu que nós temos, a esmagadora maioria das pessoas tem um grande medo de falar de morte. Mas por que você não gosta de falar de morte? Ah, porque se eu falar de morte, a morte acontece. E é exatamente isso. Tem medo de falar da morte porque vai que acontece alguma coisa e você atrai a morte para você. Nós chegamos até a personificar a morte, né? Aquela grande dama vestida de preto com uma foice na mão. Será que se for dama, né?
Então nós começamos a caracterizar, vemos a morte com dor, vemos a morte com sofrimento, vemos a morte como perda. O luto, por exemplo, todo mundo usa preto, ou tradicionalmente se usa preto, para mostrar o sentimento de luto, o sentimento de dor. Sendo que, na verdade, a morte é uma libertação do espírito, onde ele volta para o seu ambiente natural. Então, essa forma de encarar essa realidade acabou vindo, na verdade, por causa de nossas tradições e costumes baseados nessa nossa ignorância com relação ao mundo espiritual. Aí, quando a doutrina chega e começa a trazer essa nova realidade, não apenas nos convidando a conhecer o mundo espiritual, mas nos relacionando com aqueles que vivem no mundo espiritual, essa imagem da morte, embora seja dolorosa, por causa do afeto, por causa do sentimento de perda, que é muito natural, mas ela não é mais alguma coisa temerosa. Não é mais aquela coisa dolorosa que normalmente nós sempre vivemos. O Júnior colocou, né, quando criança minha mãe falava a palavra câncer, ela falava CA, né? Não falava câncer, falava CA, né? Porque dizia mesmo que atraía, né? Até mesmo, né? Em hospitais, a gente trabalhando no hospital, nós tínhamos ali algumas siglas que eram utilizadas exatamente para não ter aquele impacto, né? Porque a doença tinha uma relação de dor, uma relação de sofrimento, né? Então você falava CA quando era câncer, falava TB quando era tuberculose. Então isso era uma forma de você amenizar esse impacto, né? Porque as pessoas, quando ouviam isso, de imediato elas já começavam a emocionalmente, psiquicamente, a viver a dor daquela doença, né? A Dídima colocou, né? Beijo, Dídima. Né? Quando nos faltava internalizar os conhecimentos, transformá-la em realidade dentro de nós. Ainda nós temos uma certa dificuldade, né? Porque quando nós falamos sobre o mundo espiritual, você fala sobre ele, mas você não o viu. Então, na verdade, nós utilizamos a nossa fé, porque ainda é uma questão de fé, nós utilizamos a nossa criatividade e a nossa vontade. Então, na verdade, você traz o mundo espiritual para você de acordo com o seu entendimento. É como se eu fizesse uma viagem para um lugar exótico no nosso planeta e depois chegasse para vocês e começasse a contar detalhadamente aquilo que eu vivi naquele lugar. Vocês vão entrar na minha história, vão tentar se envolver com ela, vão imaginar o que existia do outro lado, mas vocês não sabem o que é aquele lugar. Vocês não viram fotos, vocês nunca estiveram lá, nada. Então o mundo espiritual para nós ainda é assim. Isso por quê? Porque nós estamos ainda muito presos ao corpo físico e não temos essa facilidade de nos desprendermos. Para quem é médium, né? Preferencialmente aquele médium ostensivo, bastante consciente, ele tem essa relação mais clara dessa realidade espiritual. Porque ele vive isso, ele sente isso. Agora para nós, para médiums, tijolos, por exemplo, como eu, que não sentem absolutamente nada, tudo do mundo espiritual é teoria. Eu já tive experiências conversando com espíritos, lendo sobre eles, mas é só também. E a maioria daqueles que vivem no nosso planeta também vive essa questão da fé. Quando você vai lá para a sua igreja, para a sua sinagoga, para a sua mesquita, para o seu templo, para o seu terreiro, não importa para onde você vá. Ali você ouve falar do mundo espiritual, mas a pergunta é, você conhece o mundo espiritual? Você já esteve no mundo espiritual? Você já viu o mundo espiritual? Estar no mundo espiritual é desprendido naturalmente, né? Então, mas ninguém nunca vivenciou isso. Daí então a diferença que nós temos entre você conhecer de fato, ter absorvido essa realidade e você acreditar nessa realidade. Você pode acreditar, mas você nunca teve ela de uma forma palpável. Isso por enquanto. Nós vamos então nos desenvolvendo. Nelson perguntou quais as vantagens de ser médium. A mediunidade ela é um instrumento que ajuda muito no desenvolvimento do indivíduo, conhecendo a realidade do mundo espiritual. Quando se fala em vantagens, a vantagem, assim como a dor, assim como uma experiência qualquer, ela sempre traz uma vantagem do aprendizado. A forma como cada um vai viver é que vai ditar exatamente se a experiência vai ser para ele positiva ou não, de acordo com o seu desejo. Mas o fato de ser médium, não há dúvida nenhuma que já é uma grande oportunidade de aprendizado. Ele vai ter conhecimento sobre
a realidade do mundo espiritual, mas principalmente ele vai ter conhecimento sobre a realidade dos sentimentos humanos. Porque o médium percebe o mundo espiritual interagindo com outros espíritos, não apenas vendo o indivíduo, mas sentindo o que ele sente, pensando o que ele pensa. Nós podemos ver, por exemplo, assim, que uma experiência mediúnica interessante é o indivíduo que sempre foi egoísta, sempre foi arrogante, sempre foi prepotente, sempre foi autoritário, e de repente ele vem médium, ostensivo, tendo contato com espíritos sofredores. Ali ele vai entender exatamente o que se passa dentro do indivíduo, diferentemente do que ele vivia numa existência anterior, vivendo de uma forma isolada. Sem dúvida, a pedagogia divina, ela, junto com a bondade divina, ela proporciona esse tipo de aprendizado. Agora, cada um vai aprender de acordo com a vontade. Muitas vezes você tem um instrumento, mas não quer. Você leva a criança para a escola não quer aprender. Você oferece a mediunidade para o indivíduo, ele não tem interesse. Então ele vai aprendendo através das repetições. É aquele aluno que repete de escola. Deixa eu ver aqui. No caso do Gilson colocou que é um outro aprendizado também, que é para o exercício da caridade através da mediunidade. Então nós temos ali aprendizado moral, aprendizado intelectual, aprendizado psíquico, aprendizado espiritual, são vários os tipos de aprendizado. Então essa é a realidade que a gente tem hoje. Só um instantinho, pera lá. Só um instantinho, pessoal. Rapidinho. Pronto. Vamos lá então. É que apareceu uma mensagem para mim que agora eu estava fechando. Vamos rapidamente, continuando aqui então. Então falamos sobre essa realidade do mundo espiritual, o que vem a ser exatamente essa vivência no mundo espiritual, o tempo, o aprendizado que tem e tudo mais. Rapidamente, que a Dídima colocou, os conhecimentos morais funcionam igualmente. Conhecemos o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, suas parábolas, mas transformá-los em virtudes reais a uma distância. A mesma coisa também, mas nós estamos progredindo, Dídima? Porque quando a gente fala sobre aprendizado, a ideia que nós temos é aprender tudo de uma hora para outra. Na verdade não, a gente vai aprendendo gradualmente. A cada experiência, cada encarnação, cada dia da nossa vida a gente aprende alguma coisa nesse campo moral. Então assim, aquilo que Jesus ensinou naquela época, ele deu o seu exemplo máximo. Nós estamos agora digerindo aquilo que foi passado, nesses últimos 2000 anos, quantas encarnações nós tivemos nesse período? 10 encarnações, 20 encarnações. Imaginando uma encarnação por século, nós tivemos no mínimo 20 encarnações. Nessas 20 encarnações nós estamos aprendendo, modificando nossos atos. Alguns aprendem com mais facilidade, outros com menos facilidade. Alguns evoluem com mais rapidez, outros de uma forma mais lenta. Cada um vivendo suas experiências, aprendendo. Então esse conhecimento que nós temos hoje sobre a realidade espiritual é para nós um grande impulso, um grande estímulo. Agora cada um tem o livre-arbítrio de vivenciar isso. Alguns parecem que voltam, retrocedem no aprendizado, mas na verdade a gente sabe que o espírito não retroage. Ele estaciona, erra naquele momento e depois ele continua evoluindo. O Elcio colocou um exemplo simples, aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Simples assim. Simples assim. Aquele que é mais econômico, aquele que é mais cuidadoso com seu dinheiro, com seus recursos, não sofrerá os problemas das dívidas, dos pesos. Aqueles que cuidam do seu corpo físico não passará por muitas doenças que o corpo físico ocioso acaba vivenciando. E assim que situações morais, situações físicas. Então conforme a gente vai progredindo, vai aprendendo, vai aplicando esses conhecimentos, a nossa realidade vai se transformando também. Continuando. No intervalo de suas encarnações, o espírito também progride. Nesse sentido, ele aplica os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal a favor do seu adiantamento. Nós falamos do espírito que chegou ao estado de alma humana, que tem liberdade de ação e de consciência dos seus atos. Não é isso porque os animais, ainda não tendo
esse grau de desenvolvimento moral e intelectual não podem ser julgados por essa experiência. Então, na verdade, a erraticidade para os animais é algo muito rápido. Assim que os espíritos mesmos dizem para nós, lá no Livro dos Espíritos, dizendo que os animais reencarnam quase que imediatamente. E por que isso tudo? Porque a erraticidade é um momento de reflexão, de mudança, de aprendizado e tudo mais. Para os animais que estão ainda desenvolvendo o instinto, a reencarnação acaba se tornando muito mais proveitosa. E se vive no mundo espiritual, tem ali uma vivência muito específica para as suas necessidades. Né? Até mesmo essa questão que se pergunta, né? Os animais vivem no mundo espiritual ou não? Aí nós temos ali várias informações que se complementam, outras se contradizem. Será que é realidade? Será que não é realidade? Temos obras, o trabalho de Kardec que fala sobre animais no mundo espiritual, ele fala isso na Revista Espírita. Temos Gabriel Delane que conta uma história sobre os animais no mundo espiritual, várias situações de animais no mundo espiritual. Em desdobramento, animais desencarnados. Temos André Luiz que traz também relatos sobre o mundo sobre animais no mundo espiritual, outros autores que falam sobre isso. Então, como nós temos, mais uma vez, uma escassez de informação sobre isso, fica então essa polêmica. É verdade, não é verdade? Pode, não pode? Existe, não existe? Por isso, então, Kardec, como não teve preocupação de tratar desse assunto, que ele está falando sobre o espírito humano, então é para eles que nós vamos, então. Ele, o espírito, examina o que fez durante a sua permanência na Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça seus planos e toma resoluções pelas quais espera guiar-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. Desse modo, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. A encarnação, portanto, não é normalmente uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Então a gente pensa assim, né? Você reencarna para sofrer. Essa é a ideia que nós temos hoje. Então é claro, Kardec inclusive fala sobre isso, que o espírito, no momento em que ele desencarna, é como se ele estivesse saindo de uma prisão. Mas por que ele fala ele usa essa expressão prisão? Porque é claro que o espírito, numa condição equilibrada no mundo espiritual, ele não passa pelas necessidades que o corpo físico oferece, que o mundo físico oferece. Então, na verdade, o sofrimento do espírito desencarnado é muito menor do que aquele que está encarnado. E se o espírito está numa condição equilibrada, bem evoluída, ele não sente falta nenhuma do mundo material. Por isso, quando ele vem para cá, ele vem por uma questão de necessidade, não por uma questão de vontade. Já aqueles espíritos que precisam passar pelas suas provas, pelas suas expiações, vêm de uma forma programada, vêm muitas vezes contra a vontade, porque ele queria ficar no mundo espiritual. Mas já que ele tem que vir para cá, então vem. Então ele passa por todas essas experiências para poder se desenvolver. Aqui para nós, vamos lá. Então, quando se fala sobre inerente à inferioridade, quanto mais inferior é o espírito, quanto mais primitivo, quanto mais apegado, quanto mais limitado no seu desenvolvimento moral, maior é o seu sofrimento. Não porque ele vem para cá para sofrer, mas porque as circunstâncias que ele cria provocam para ele sofrimento. Então é inerente à sua inferioridade. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, se subtrai à influência da matéria, se depura. Então essa ideia de desmaterialização, bom dia, Leonel, de desmaterialização, é porque quando nós falamos de um espírito materializado, nós não falamos de um espírito que se materializa através do ectoplasma, através de um recurso mediúnico. Na verdade, nós falamos da materialização no sentido do apego que o espírito tem a tudo aquilo que o mundo material oferece. E são muitas coisas. Basta a gente lembrar, por exemplo, que a esmagadora maioria das sensações que nós temos hoje são provocadas por essa relação com a matéria. Nós sentimos prazer na sexualidade, sentimos prazer na alimentação, sentimos prazer
na vivência aqui no mundo material, na posição que nós ocupamos, no poder que nós exercemos, no dinheiro que nós possuímos. O indivíduo se sente muito mais feliz quando ele está vivendo numa casa maravilhosa, num carro maravilhoso, com uma pessoa linda ao seu lado, com uma conta bancária recheada. Mas e depois que ele desencarna? Ele deixa tudo isso para trás. Toda a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, a aparência que se tinha naquela época não tem valor nenhum. E o espírito sente falta disso. Ele sente falta de vivenciar essas sensações. Porque isso está inerente à sua condição evolutiva. Esse é um grande problema que nós encontramos hoje, então. Pois é, não adianta levar nada, mas o espírito leva ainda a vontade. Por isso, para muitos espíritos, a vontade de estar encarnado é muito maior do que de estar no mundo espiritual. Porque no mundo material, no mundo espiritual, não tem nada que interesse para ele no sentido de proporcionar esses tipos de prazer. Daí então que nós falamos um espírito materializado, ou seja, com uma consciência materializada no sentido de vivenciar ainda essas necessidades, e o espírito desmaterializado quando ele vê o mundo físico apenas como uma necessidade de evoluir. Ele vem e reconhece a sua condição, vivencia, interage, passa pelas situações, acabou a sua encarnação, tchau. Não interessa mais para ele vivenciar nada disso. E nós estamos naquela fase intermediária, mais materializados do que desmaterializados. Sofremos muito ainda essa condição, essa situação. Por isso, então, lembramos sempre, né, que cada um vai se desmaterializando conforme vai tomando consciência, e muito mais do que consciência, ele vai conseguindo de fato vamos dizer assim, se desintoxicar dessa necessidade dos prazeres materiais, que para nós ainda é muito sedutor. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como age de acordo com seu livre-arbítrio, ele pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço, prolongando, por consequência, a duração de suas encarnações materiais, que se tornam então uma punição para ele, uma vez que, por sua culpa, permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração de si mesmo, a duração do período de suas encarnações. Então, nós estamos aqui agora, então, encarnados, vivendo as nossas experiências, interagindo enquanto for necessário com todas as situações que a vida pode nos oferecer, mas lembrando sempre que essa é uma condição temporária. Para a gente poder lembrar exatamente a dificuldade que tem desse desapego e a quantidade de espíritos que se encontra ainda vinculada aqui ao mundo físico, interferindo na nossa vida, coexistindo conosco, experimentando as mesmas situações. Eu me recordo de um livro, eu não me recordo o autor, faz muito tempo que eu li, mas um livro que conta uma história que se desenrolou no Rio de Janeiro, por volta da década de 1930, 1940, quando o Jockey Club do Rio de Janeiro tinha uma grande importância para a sociedade carioca. Hoje ainda tem atividades, mas não é a mesma coisa. Naquela época, nesse período, era muito importante, as pessoas tinham necessidade de estar ali. E aí, então o espírito relatava, a partir da visão espiritual, o que acontecia naquele lugar. Um lugar em que a alta sociedade frequentava, um lugar de apostas, que é um grande vício que a humanidade ainda tem hoje, uma sensação de poder, uma sensação de riqueza, aquela adrenalina do ambiente das corridas. E ele relatava a quantidade de espíritos que estavam ali vagando pelo saguão e pelos corredores do Jockey Club, simplesmente para estar próximos dos encarnados, para poder influenciar, opinar, torcer, gritar. A mesma coisa acontece hoje nos bailes, acontece nos bares, nos restaurantes, nos ambientes sociais, nas festas.
A gente pensa, por exemplo, quer ver uma situação bastante simples, bastante comum? O Rock in Rio. Nós olhamos assim aquela imagem aérea e vemos assim aquela multidão assistindo, gritando, pulando, cantando, e a quantidade de espíritos que tem ali. Daqueles espíritos que não quiseram ir para o mundo espiritual, vivenciar, dar continuidade na sua evolução, mas optaram em ficar por aqui vivendo essas sensações e gostam desse ambiente. Dá para a gente ter uma ideia? No estádio de futebol, Corinthians e Flamengo, Maracanã, dá para imaginar a quantidade de espíritos que está ali presente? Acontece a mesma coisa em cemitérios, em hospitais, nas casas das pessoas. Quem são esses espíritos? Por que eles estão ali? Simplesmente porque eles não querem se desapegar daquilo que para eles era importante. Não porque são ruins, mas porque sentem necessidade de viver aquilo. Muitos espíritos não têm apego nenhum com a matéria, mas estão apegados às suas famílias. E ele fala assim, não me interessa o carro, a casa, eu quero ficar perto da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Esse apego que nós temos ainda é muito importante. E quando o espírito vai para o mundo espiritual, ele também acha que perdeu. Da mesma forma que nós falamos, perda de entes queridos. Aquele que desencarnou também deixou para trás. Por isso ele não consegue ir embora. Porque ele ainda acredita que os indivíduos que ele ama são aqueles indivíduos que estão habitando aquele corpo. Ou seja, que eles são o próprio corpo. Então esse desapego que nós temos que vivenciar, ele diz respeito ainda a muitas situações que nós vivemos aqui. Então nós temos que viver no mundo sem se sentir parte do mundo, mas percebendo que esse cenário que nós estamos aqui é um cenário onde nós interagimos, mas que nós depois retornamos à nossa realidade, que é uma realidade espiritual. Então é muito fácil para nós termos esse conhecimento, mas é muito difícil também vivermos essa realidade. Daí a grande dificuldade de adaptação de muitos espíritos ao voltarem para o mundo espiritual. De pensar assim, bom, eu vou ter que reaprender tudo de novo, porque para ele é reaprender. Ele não se lembra que já viveu aquilo. Nós estamos falando não apenas de espíritas que não têm compreensão, que a maioria de nós está nessa condição, mas nós falamos da esmagadora maioria de pessoas que não faz ideia do que existe no mundo espiritual. Então existe aquele processo de fase de perturbação. Lembra que a gente estudou? A perturbação, a adaptação e o desenvolvimento. Esses três estágios que podem acontecer, inclusive, ao mesmo tempo. Então você chega no mundo espiritual, onde eu estou? Você está morto. Pronto, primeiro impacto. Ele já pensa, bom, eu morri, deixei de existir, tudo que eu tinha antes desapareceu, nunca mais vou encontrar com a minha família, nunca mais vou ser o que eu era. Aí ele começa a se agitar, começa a se perturbar e coisa e tal. Aí depois ele começa, não, calma, você é isso, essa é a realidade, a sua nova realidade é dessa forma. Aí ele começa a se adaptar a essa realidade. E depois ele se desenvolve. Nesse desenvolvimento é quando ele começa de fato a alcançar o equilíbrio. E depois, naturalmente, se preparar para novas experiências, enquanto houver necessidade. Então, por isso, quando Kardec fala sobre materialização e desmaterialização, nós tratamos dessa questão, que é muito difícil para a maioria de nós ainda. Mas que ela acontece. Nós vamos chegar naquele começo, passar por uma agitação, por um sofrimento, por uma sensação de perda, mas depois a gente vai se ambientar de tal forma no mundo espiritual que vai chegar um momento em que, olha, chegou o momento da sua nova encarnação. A gente vai falar assim, ah, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Ah, mas até pouco tempo você estava reclamando porque você vai embora. Agora você reclama porque você não quer ir? Exatamente porque nós passamos por essa fase de desintoxicação, de adaptação, de melhoramento, de ajuste naquela realidade. Então a gente vai se esclarecendo cada vez mais. Deixa eu ver aqui. Então nós vemos que depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração de si mesmo a duração do período de suas encarnações. Então, o entendimento que nós temos dessa realidade é o que vai facilitar para nós, então, a vivência mais proveitosa daquilo que nós precisamos viver para a nossa evolução, né? Para proporcionar a nossa evolução. Muito bem, pessoal, fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje. Esse foi o tema que nós estudamos, né? Nós paramos aqui
paramos aqui no item número 25, vamos para o item número 26. Vai falar agora sobre o progresso material do planeta que acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Então nós vamos tratar dessa questão também, falando sobre a transição planetária que nós estamos vivendo agora, falando sobre a evolução do planeta,